À medida que a escassez aumenta, aumenta também a profundidade a que se extrai o petróleo e os riscos inerentes ao processo são cada vez mais elevados. Hoje em dia já é possível descobrir debaixo de terra ou do mar reservatórios de petróleo em qualquer parte do globo, com as mais avançadas técnicas de aquisição sísmica que permitem traçar o cenário das jazidas a 3 dimensões. Essas técnicas, então, permitem-nos, através do envio, portanto, de ondas sísmicas, atravessar o terreno em profundidade, vão sendo refletidas nos vários horizontes que compõem o terreno, são refletidas e os tempos que elas demoram a fazer esse percurso entre a parte da emissão e a parte da recepção é depois interpretado e permite-nos calcular depois a profundidade a que elas se encontram. Portanto, isto basicamente é como se estivéssemos a fazer uma ecografia do terreno por baixo dos pés, não é? Ficamos com uma ideia de como é que o terreno se dispõe por baixo, portanto, da superfície, não é? Quer em terra, portanto, quer no mar. Esta informação é essencial para identificar os possíveis locais onde poderá haver petróleo. Os mapas com as características do terreno levam hoje apenas algumas horas a serem traçados através de computadores, quando antes demoravam dias. Mas a evolução nesta área foi geral, desde a perfuração à produção. Ferramentas cada vez mais poderosas e materiais mais resistentes permitem alcançar objetivos que antes eram inalcançáveis, possibilitando hoje ir mais fundo do que se poderia imaginar há alguns anos. Conseguimos furar 7 km em rocha. Há poços desviados, portanto, de longo alcance, como nós chamamos, RWs, que são poços que podem atingir até 11 km de extensão, ou seja, eu estou a furar aqui e consigo ir atingir um objetivo que se encontra a 11 km de distância do local onde eu estou. Isso é possível, portanto, através de ferramentas que nos permitem controlar o desvio do poço, não é? Portanto, eu da superfície do local onde eu tenho instalado a sonda que está a fazer o poço, eu consigo dizer ao furo, portanto, ao poço, para onde é que eu quero que ele vá, se vir para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, não é? Portanto, há ferramentas que nos permitem fazer isso e eu consigo isso mandando impulsos eletrónicos para ferramentas que se encontram junto da broca, não é? Para ela então seguir o trajeto que eu pretendo. Além da eletrónica, também a evolução das técnicas de GPS permitem guiar e corrigir a posição da perfuração, quer em terra, quer no mar. Além de estar a ajudar a alcançar profundidades cada vez maiores, esta tecnologia também foi decisiva no acidente do Golfo do México em 2010, em que o poço da BP ficou a jorrar petróleo livremente durante meses. A catástrofe ambiental relançou a discussão sobre a segurança desta indústria. O que salvou a situação aí, portanto, foi o recurso a técnicas de sondagem muito específicas, foi fazer um poço de alívio, um relief well, como nós lhe chamamos, situado a uma certa distância daquele poço onde estava a sair o petróleo, e esse poço foi interceptar o outro na base, junto ao reservatório, injetou lama pesada e cimento de maneira a impedir que o poço continuasse a fluir, não é? De uma maneira descontrolada. Apesar dos riscos, empresas em todo o mundo continuam a apostar nas mais avançadas tecnologias para uma exploração cada vez mais profunda e longínqua. Nuno Ribeiro da Silva, a extração de petróleo, pelo menos a grande profundidade, ainda é uma atividade de risco? É uma atividade de risco, naturalmente que em maiores profundidades, digamos que e com muito maiores desafios do ponto de vista das pressões que estão associadas a operar a quilómetros de profundidade, seja na lâmina d'água no oceano, seja no fundo do oceano, depois de ter atravessado 2.000 ou 2.500 metros de água. Portanto, aumenta de facto a sofisticação, a complexidade e também a possibilidade de alguma coisa correr mal. Mas a atividade de prospecção, de pesquisa, de extração de petróleo, mesmo no offshore e à superfície, no onshore, é sempre uma atividade que encerra alguns riscos. Mas neste momento a prospecção que é feita é em jazidas cada vez mais longínquas. Digamos que, como em tudo na vida, primeiro as pessoas comem a carne mais suculenta da peça do animal e depois a que está mais acessível é que dá menos trabalho e depois então é que começam a ir buscar os pedaços mais junto às costelas e portanto menos facilmente acessíveis. Aquilo que na atividade petrolífera é conhecido pelo pré-sal é exemplo exatamente dessa capacidade de longínquamente dessa prospecção ser feita. Exatamente. O que é o pré-sal concretamente? No fundo é está desde logo a profundidades enormes. Quando se falava em prospectar petróleo e gás no mar,
há 20 anos, 25 anos, estávamos a falar, eu diria hoje, banheiras. Era o Lago Maracaibo, era o Mar Vermelho, portanto eram laminazinhas de água. Agora, quando estamos a falar em exploração offshore, já vamos, digamos, de peito feito para profundidades superiores a 2.500 metros. No caso do pré-sal, além de a lâmina d'água ser grande, 2.500 metros é muita água e muita pressão ao fim de uma coluna com 2,5 km de água, é uma pressão tremenda, quando chega ao fundo do oceano. E depois então ainda há quilómetros de camadas geológicas a perfurar. O pré-sal apanha uma estrutura que existe em algumas regiões dos fundos oceânicos, que, no fundo, tal como o nome diz, é sal, que se torna, com estas pressões todas que sobre ele se exercem, uma rocha extremamente dura e extremamente difícil de ultrapassar pelos equipamentos de perfuração. É, portanto, já, de facto, uma busca de petróleo em condições muito difíceis, muito exigentes, do ponto de vista de domínio de muitas técnicas, de materiais muito sofisticados que resistem a estas pressões, a estes atritos, a estas resistências. Estamos a falar numa área em que a tecnologia, neste caso na indústria petrolífera, em que a tecnologia tem um papel de facto determinante, ou seja, sem a tecnologia que temos hoje era completamente impossível fazer aquilo que se faz. Absolutamente crítico. E de facto aí a indústria petrolífera tem um enorme mérito e merece uma medalha de ouro porque consegue responder aos desafios com novas tecnologias. Repare-se, nos ambientes mais inóspitos do planeta, desde os polos aos desertos mais agressivos, aos meios oceânicos mais complexos e mais agressivos, e aí a indústria petrolífera tem conseguido recriar-se, tem conseguido ser pioneira, quase que uma Fórmula 1 que desenvolve novas soluções técnicas e tem sido, de facto, capaz de empurrar a fronteira que nós estamos sempre a ver do esgotamento, como costumamos dizer, de reservas, e há sempre mais um golpe de rins que consegue levar a prospecção e pesquisa, atenção, a custos de produção comportáveis, porque não é só chegar lá, é conseguir a recuperação de petróleo a custos que em condições aceitáveis o mercado claro. consegue pagar. Mesmo que hoje a produção seja algo mais cara em termos médios do que era há décadas atrás, porque lá está, cada vez vamos buscar mais a sítios mais difíceis. Nuno, uma pergunta que não posso deixar de fazer neste momento, e sempre que se fala em indústria petrolífera, vem à cabeça de muitos de nós a catástrofe do Golfo do México. Claro que os acidentes podem acontecer sempre e em toda a parte, mas serviu de exemplo, acha que no futuro desastres como aquele não voltarão a acontecer? Podem acontecer. Estes acidentes servem para tirar lições e introduzir e melhorar mecanismos de defesa, de segurança na atividade corrente. Mas ninguém pode garantir que um acidente deste tipo não se possa repetir. É sempre o que se costuma dizer e que os matemáticos gostam muito de dizer, que um acontecimento de probabilidade zero não é um acontecimento impossível. Voltando ao papel determinante da tecnologia, se na extração a tecnologia tem um papel importante, na prospecção, por maioria da razão, também tem. Fizeram-se grandes progressos nesta área em todas nos últimos as áreas. Em todas as áreas tem feito da cadeia do petróleo, mesmo na refinação, nos produtos finais que são colocados no mercado. Ao nível, portanto, da detecção de reservatórios, de recursos e de reservas petrolíferas, a evolução foi extraordinária, muito ligada às tecnologias de informação. Nós hoje não prescindimos, em última análise, de ter que ir pôr as mãos na massa, ou seja, furar e atuar no terreno, mas vamos com os olhos abertos, vamos muito mais informados, com muito maior probabilidade de sucesso.
e tendo em conta que a perfuração é uma atividade caríssima, é fundamental para a indústria petrolífera que, quando decide, porque tem um bom lastro de informação sugestiva e positiva, dizia, quando decide ir para o terreno e furar, ir já com um bom conforto de segurança, uma zona de conforto que conseguiu interpretar, que conseguiu ler, que conseguiu perceber a estrutura geológica em que as sondas estão a atuar, e isso levou a que a probabilidade de sucesso tenha aumentado enormemente e continuamente nestas últimas décadas. E fala-se também muito nesta indústria na técnica de aquisição sísmica, que nos permite ver de alguma forma a Terra por dentro. É também usada na exploração petrolífera. Claro, a sísmica há muito tempo, claro que hoje temos sísmicas muito mais sofisticadas do que no passado. No fundo, é a perspectiva um bocadinho do sonar, como utilizam os navios, como usar sinais que são emitidos e que depois nós sabemos interpretar no nosso próprio organismo e que nós depois sabemos interpretar os tempos de resposta, digamos, da ressaca desses sinais que nós enviamos e com isso, portanto, concebermos, e com a informação de modelos geológicos, matemáticos, conseguirmos interpretar e depois muito ligado à experiência prática de terreno dos geólogos e dos geólogos especialistas na área do petróleo, dizia conseguir fazer às cegas, entre aspas, e a priori, uma interpretação das profundezas do subsolo. Como especialista aqui em assuntos energéticos, como vê Portugal no envolvimento desta área de atividade? Temos ou não temos em Portugal petróleo e será que é economicamente viável a sua exploração no futuro? Temos petróleo? Temos. Eu tenho em casa variedíssimas amostras de colheitas de petróleo feitas no nosso país. A questão está em detectarmos reservatórios que tenham uma dimensão crítica que os torne economicamente interessantes e também confirmar a qualidade desse petróleo, porque muitas vezes nós podemos encontrar petróleo, mas que já está metamorfizado, que já está, já teve, por exemplo, contacto com o oxigênio do ar e, portanto, oxidou e, portanto, perdeu as suas propriedades. Atenção que o facto de nós até hoje não termos tido, digamos, uma descoberta relevante de petróleo é, no fundo, o resultado de políticas que o país seguiu de não tornar aliciente um investimento, que é um investimento de alto risco, na prospecção e pesquisa. Sob o ponto de vista estrutural, geologicamente, existem as condições necessárias para podermos ter reservas interessantes de petróleo e gás no país. Se foram suficientes ou não, só aprofundando o trabalho, porque, no fundo, a Península Ibérica e a meseta encaixa na América do Norte, na região de São Lourenço, Canadá, a continuidade geológica e a gênese geológica, na época em que também se formaram os grandes reservas de geocarbonetos, é comum entre a Península e essa zona, chamemos da Bacia de São Lourenço. Aí existem reservas provadas, que estão em exploração, recursos importantes. Portanto, geologicamente... É possível. Vamos aguardar que no futuro temos as condições. Novas notícias, certamente também aqui no Falar Global. Exatamente. Nuno, muito obrigado por ter participado no Falar Global. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado.